Olá todo mundo, eu sou Luffy Steffen, estamos de volta para mais um Nafta Luffy. E no programa de hoje também celebrando uma efeméride, né? No programa da semana passada a gente estava celebrando a efeméride dos 10 anos de lançamento do projeto Frenéticos, Molhados e Croquetes. E no programa dessa semana a gente aproveita uma outra efeméride, que é o Dia da Consciência Negra, comemorado sempre no dia 20 de novembro. Então o programa de hoje vai partir dessa temática. Quem acompanha o canal aqui fielmente lembra, o ano passado, em 2020, eu fiz um programa que homenageava o Sidney Poitier, né, um astro negro de Hollywood pioneiro em todos os sentidos, inclusive depois virou diretor, e ao mesmo tempo eu também comentava de alguns filmes da Blaxploitation, né? Naquele programa eu já queria falar também de uma outra vertente do assunto, mas que não ia caber, claro, naquele programa. Então eu guardei para depois, e o depois chegou agora. Então, nesse Dia da Consciência Negra de 2021, eu quero fazer o meu maravilhoso Top 10 das melhores cenas musicais de música negra da história do cinema do século XX. Claro, afinal de contas, esse é o Nafta Luffy. Talvez tenha uma pequena exceção para o século XXI, depois a gente vai ver qual é. Isso por quê? Porque na minha formação cultural, eu sempre fui apaixonado, sou até hoje, por cinema e por música, né? Não sei o que eu amo mais, se é cinema ou é música, acho que as duas coisas juntas, por isso que eu também sou apaixonado por cinema musical. E quando se fala da questão da manifestação de culturas negras, para mim, as minhas lembranças mais fortes dessas manifestações vieram do cinema, e mais precisamente do cinema musical, ou de filmes que tinham cenas musicais, né? Não necessariamente filmes musicais, mas filmes que tinham cenas musicais envolvendo artistas negros. Então isso ficou muito marcado para mim. Eu percebi que vários filmes que são muito importantes para mim, filmes que eu cultuo até hoje, filmes pelos quais eu tenho carinho enorme sempre, estou sempre voltando a eles e revendo, tem essa questão negra ali. Então foi por isso que eu resolvi fazer esse top 10 das minhas cenas preferidas da música negra em filmes clássicos, que fizeram parte da minha formação. Bom, e para começar esse top 10, em 10º lugar eu coloco o Little Shop of Horrors Opening Them, ou seja, o tema de abertura de A Pequena Loja dos Horrores, um filme maravilhoso e divertidíssimo, um musical trash, bizarro, quase de terror, de 1986. Toda a trilha musical do filme foi composta pela dupla Howard Ashman e Alan Menken, isso mesmo, surpreendentemente, né, essa dupla que na verdade tinha criado a música desse musical, né, no teatro, e depois isso virou filme, em 86. E essa mesma dupla depois seria consagrada assim, a níveis estratosféricos na Disney, porque foi essa mesma dupla, né, Howard Ashman e Alan Menken, que foi responsável pela trilha sonora dos desenhos A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e Aladdin, né, os filmes que marcam essa transição da nova fase da Disney, né, como é chamada pelos estudiosos dos desenhos da Disney. O Howard Ashman, inclusive, vale uma digressão básica, né? Ele nasceu em Baltimore em 1950 e morreu em Nova York em 91, foi vítima da AIDS, né? Era um compositor gay, inclusive essa questão gay foi muito forte na vida dele, na vida pessoal e depois em tudo que aconteceu, e na obra dele também, né? E curiosamente ele nasceu em Baltimore. Quem também nasceu em Baltimore é o famoso cineasta, o pai do cinema trash, o John Waters, que eu adoro, e que vai estar aqui daqui a pouco. Afinal de contas, John Waters, Hairspray, mas enfim, não vou dar spoiler do programa. Vamos guardar o John Waters mais pra frente. Mas voltando ao Ashman, então é interessante essa figura do Howard Ashman, que foi responsável pela criação musical, junto com Alan Menken, da Pequena Loja dos Horrores, que na versão de cinema foi dirigida pelo Frank Oz, um cineasta também muito interessante. Shake a ling, shake, shake a ling, ling.
Pois é, e essa abertura da Pequena Loja dos Horrores, né, a música de abertura que abre o filme nos créditos iniciais, eu acho divertidíssima e dá o tom do filme, né? Adoro essa música, com essas 3 atrizes cantoras arrasando, né? Fazendo uma espécie de Supremes, né? A banda antiga da Diana Ross. E essas atrizes são Tichina Arnold, Michelle Wicks e Tisha Campbell. Elas funcionam muito bem no filme como uma espécie de coro grego, né? Elas aparecem em vários momentos comentando em forma de canção aquilo que se passa na história, né? Curiosamente também, uma outra referência, já antecipando John Waters e Hairspray, né? No filme musical Hairspray, que a gente vai falar depois, de 2007, na verdade na montagem da Broadway do musical de 2002, existe a música New Girls in Town, que também é interpretada por um coro de 3 cantoras negras, no mesmo estilo, né? Meio Supremes, das 3 da Pequena Loja dos Horrores. E nessa música também, o New Girls in Town, existe uma referência à música de abertura da Pequena Loja, né? Que é aquele look out, look out, look out, look out, né? Que elas fazem no Pequena Loja várias vezes e no New Girl in Town encerra a música. Bem, na 9ª posição do nosso Top 10 está Lonely Teardrops, do filme La Bamba, de 1987, filme escrito e dirigido pelo Luiz Valdés. Bom, como eu falei aqui, o Top 10 não envolve necessariamente filmes musicais, no sentido clássico, como A Pequena Loja dos Horrores, que é um musical clássico, né? Inclusive vindo do teatro. O La Bamba não é um filme musical, na verdade ele é uma biografia de um astro da música, né? A biografia do Ritchie Valens, né, o popstar chicano, que fez um enorme sucesso nos Estados Unidos e mundo afora no final dos anos 50, principalmente puxado pelo hit La Bamba, e acabou morrendo tragicamente num acidente de avião. Uma situação muito parecida com o que a gente viu agora no Brasil com a Marília Mendonça, né? Praticamente quase a mesma situação. Claro, a Marília Mendonça já estava num estágio de muito mais consagração. O Ritchie Valens não teve tempo, né? Ele estava em ascensão quando morreu, né? Teve a carreira interrompida tragicamente. No mesmo acidente que matou também o Buddy Holly e o Big Bopper, que também eram astros do rock americano. Mas enfim, o filme que conta a história do Ritchie Valens tem vários hits maravilhosos, inclusive a faixa título La Bamba, mas o nosso destaque aqui no nosso Top 10 vai para a faixa Lonely Teardrops, que é um clássico de um astro do rhythm and blues e do soul americano, o Jack Wilson, que tinha um vozeirão potente, fantástico, né? No filme, quem interpreta o Jack Wilson é outro grande astro negro, o Howard Huntsberry, né? Que faz uma versão de Lonely Teardrops ainda melhor do que a versão original do Jack Wilson. Vamos agora para o filme Clube dos Cafajestes. Na verdade, o Clube dos Cafajestes, que foi feito em 78, ele se passa em 62, né? Ele é um filme de época, né? Meio Loucuras de Verão, meio American Graffiti, mais escrachado, né? Mais esculhambado. Então, na história, são universitários otários, né? De uma comunidade universitária decadente, né? E que realizam as festas alucinantes, completamente bizarras, né? E numa delas, que é a festa da toga, onde todo mundo vai de toga romana, eles contratam Otis Day and the Knights para fazer um show dentro da festa. You know you make me wanna kick my heels up and throw my hands up and throw my head back and come on now, don't forget to say you will. Don't forget
Pois é, a sequência do filme em que a banda canta Shout dentro da festa, né, nessa festa desvairada dos universitários, é antológica, né? De qualquer forma, o Clube dos Cafajestes foi dirigido pelo John Landis, um cineasta americano que eu gosto muito, e que sempre teve embora ele seja branco, ele sempre teve um fascínio enorme pela cultura negra. Então nesse filme ele já começa colocando essa ponta da banda negra do Watts Day. Depois ele ia aprofundar ainda mais essa paixão dele pela cultura negra. Basta dizer que ele dirigiu, logo depois, em 80, Os Irmãos Cara de Pau, The Blues Brothers, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Quase um grande musical negro. Né? Depois ele trabalhou muito com Ed Murphy, né? Criando obras protagonizadas pelo ator. Trocando as Bolas, Um Príncipe em Nova York e assim por diante. Né? E já que a gente falou em Os Irmãos Cara de Pau, vamos direto para esse filme. Na posição número 7 do nosso Top 10 está Think, com a Rita Franklin, do filme Os Irmãos Cara de Pau, de 1980, The Blues Brothers no original. You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions. Oh, shut up, woman. You better think about what you're trying to do to me, yeah. Think, let your mind go, let yourself be free. Let's go back, let's go back, let's go way on back when I didn't even know you couldn't have been too much more than I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees. It don't take too much IQ to see what you're doing to me. You better think about what you're trying to do to me. I'll think, let your mind go, let yourself be free. Oh, freedom, 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 oh, freedom. Hey, think about you, think about Bom, esse filme é na minha opinião, uma grande obra-prima do cinema norte-americano, dificilmente de ser superada dentro das suas propostas, até hoje, 40 anos depois. Né? Um roteiro escrito pelo John Landis em parceria com Dan Aykroyd, e o John Landis dirigiu, e estrelando o filme a dupla John Belushi e Dan Aykroyd. Né? Os irmãos Cara de Pau do título, que são dois bandidos, praticamente, dois marginais, que querem remontar uma banda de blues que eles tiveram no passado, para angariar fundos, para fazer shows e angariar fundos para salvar o orfanato onde eles foram criados, né? E o filme é um grande desfile de astros da música negra norte-americana, né? Com várias participações, esses astros vão aparecendo e cantando números musicais que vão abrilhantando o filme. Assim, a gente tem as participações de James Brown, John Lee Hooker, Ray Charles, Cab Calloway, entre outros, e a Rita Franklin, que brilha numa das melhores sequências do filme, a música Think, o famoso número da lanchonete. you need me, and I need you. Without each other, ain't nothing we can do. Yeah, think about me, to the bone now. Think about it, baby. Yeah, right now, the deepness. Falando em divas, cantoras negras maravilhosas, a próxima posição também é com uma delas. Tina Turner, na posição número 6, Acid Queen, com a Tina Turner para o filme Tommy, de 1975.
Bom, o Tommy, na verdade, é uma ópera rock composta pelo Pete Townshend, da banda The Who, né? Então foi uma ópera rock gravada pelo The Who e que virou filme pelas mãos do alucinado cineasta inglês Ken Russell, um dos cineastas mais bizarros, né, desse período dos anos 60, 70 e 80. Fez grandes clássicos. E o musical Tommy, a ópera Tommy, né, que ele adaptou para o cinema, é uma coisa barroca, né? Um filme difícil, um filme, né, um filme árduo da gente chegar até o final, um filme complicado, né? Como eu disse, é uma ópera rock, uma opereta, né? O filme inteiro é cantado, né? Não tem falas. Mas o grande trunfo do filme é a estética, né? O visual do filme e a participação de grandes astros da pop music fazendo participações especiais e cantando números, né? Então, por exemplo, Elton John cantando Pinball Wizard, também é maravilhoso. E a Tina Turner cantando Acid Queen, né, num desempenho antológico, né, de agulha, de seringa em punho, né, no momento em que a gente está falando tanto de vacina, ela com a vacina tresloucada dela, de Acid Queen. If your child ain't all he should be now, this girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one night. Falando em musicais, né, coisas que foram adaptadas de discos ou peças para o cinema, a nossa próxima posição também é assim. O filme Hair, de 1979, dirigido pelo grande cineasta tcheco Milos Forman, adaptando a famosérrima peça, que na verdade é dos anos 60, né, sobre o movimento hippie e a contracultura. Mas o Hair, na verdade, é um musical, tanto a peça quanto o filme, que tem muito a ver com a cultura negra, inclusive com grandes personagens negros que aparecem e cantam e fazem coisas incríveis. Basta dizer o grande número da música Easy to Be Hard, né? Que é fantástico, né? Mas aqui no nosso ranking eu resolvi escolher, para a posição número 5, a faixa dupla, Black Boys, White Boys. White boys are so pretty, skin as smooth as milk. White boys are so pretty, hair like Chinese silk. White boys give me goosebumps. White boys give me chills. When they touch my shoulder, that's the touch that kills. My mother calls them lilies. Mama say lilies. I call them Piccadillys. Piccadilly. My daddy wants me to stay away. They say, ah, Hey, hey, hey. white boys are so groovy. White boys are so tough. Every time they're near me, Just can't get enough. Pois é, White Boys, Black Boys ou Black Boys, White Boys é a dobradinha, né? O momento que no filme aparece numa cena hilária, numa sequência divertida e bastante reverente, né? Que mostra primeiro um grupo de garotas piriguetes brancas, né? E ao mesmo tempo
militares brancos, né, homens do exército da alta patente militar brancos, enaltecendo, né, a beleza e o tesão por homens negros, né, os black boys. Depois inverte, aparecem as piriguetes negras e os militares negros comentando como eles são apaixonados por homens brancos. Por isso white boys, black boys, né? Então são os brancos falando dos negros e os negros falando dos brancos, né? Mas a sequência é fantástica, né? Além dos solos maravilhosos das cantoras, né, temos também é muito divertido, né, o deboche que o filme faz com o exército, né? Os eternos reprimidos sexuais que vivem dentro dos exércitos, né? Então mostram as altas patentes militares no momento que eles estão, onde os jovens estão se cadastrando para o serviço militar, né, para ir para a guerra do Vietnã. E aí esses altos militares desmunhecam e se mostram todos gays e fascinados pelos corpos masculinos, né? Então é uma sequência realmente genial do filme. Mais adaptações teatrais para o cinema, desta vez do musical The Wiz, O Mago. Esse musical já é peculiar por si só, a montagem teatral, né? Ela foi criada pelo William Brown, branco, e o Charles Smalls, negro, e a proposta do The Wiz era fazer uma versão de O Mágico de Oz, o famoso clássico literário, né? Que também já tinha virado um grande clássico de Hollywood no cinema em 1939. A versão deles, o The Wiz, é um Mágico de Oz completamente negro, completamente black. Todos os personagens são negros e a história foi modernizada e se passa nas ruas de Nova York nos perigosos anos 70. Né? A montagem, eles escreveram o projeto em 74 e estreou no comecinho de 75, né, nos Estados Unidos. Foi um grande sucesso, né, esse espetáculo, teatralmente falando. Inclusive chegou a ganhar 7 prêmios Tony, né, que é o Oscar do teatro americano. E então, algum tempo depois, em 78, o espetáculo foi adaptado para o cinema. Pois é, para a adaptação cinematográfica, o então iniciante cineasta Joel Schumacher, que faleceu ano passado, escreveu o roteiro. Ele foi responsável pelo roteiro do filme e a direção foi entregue para o tarimbado Sidney Lumet, um grande cineasta, embora não tenha experiência com musicais. O filme foi um grande fracasso, né? Até hoje é considerado um fracasso retumbante como cinema. A crítica mundial até hoje tem calafrios com o filme, mas eu, e acho que muita gente por aí, gosta do filme. Eu acho o filme The Wiz, que no Brasil recebeu o título de O Mágico Inesquecível, em 78, eu acho o filme inesquecível, no bom sentido. Né? Eu acho que tem coisas fantásticas no filme, e, bom, a começar do elenco, né? Estrelando o filme, fazendo a Dorothy negra do filme, está Diana Ross, e ao lado dela Michael Jackson, que faz o Espantalho, né? E o número dos dois, quando a Dorothy conhece o Espantalho, Ease on Down the Road, é o grande momento do filme. Vamos assistir. There it is! Dorothy! Look! Dorothy! Ta-da! Woo! Come on, Dorothy! Come on! Woo! Come on and ease on down the road. Come on, ease on down the road. Don't you carry nothing that might be a load. Come on, ease on down the road. Pick your left foot up when you ride one down. Come on, legs keep moving, don't you lose no ground. Just you keep on keeping on the road that you choose. Don't you give up walking, don't you give up shooting. Ease on down the road. Come on, ease on down the road. Don't you carry nothing that might be a load. Come on, ease on down. Quer dizer, um grande momento, mas também um filme repleto de grandes números musicais, né? Um filme épico, um grande clássico que merece sempre ser redescoberto e pelo assim, a ousadia de criar esse filme, né? O empoderamento da cultura negra, adaptando o Mágico de Oz, que é uma coisa, né, totalmente branca, né, da coisa caipira americana, né, e transformar numa coisa da cultura negra, né? Fantástico essa subversão, né, da obra original.
Então, o mágico inesquecível The Wiz na nossa posição número 4. Don't you carry nothing that might be alone? Don't you go down the road? Ease on down, ease on down, ease on down. Ease on down, ease on down, ease on down. I like it on down, ease on down. Roll ease on down with you. I like it on down, ease on down. Ease on down. Falando em obras-primas, na posição número 3, voltamos para o filme Os Irmãos Cara de Pau, que a gente já viu aqui com a música Think, da Aretha Franklin. Um outro grande momento espetacular do filme é com Ray Charles cantando Shake Your Tail Feather. A sequência em que ele encarna o dono de uma loja de instrumentos musicais, né, onde a banda dos Blues Brothers vai tentar alugar ou comprar equipamentos caindo aos pedaços para montar a banda deles, é uma sequência antológica, né? O personagem do Ray Charles começa a cantar música e do lado de fora da loja inicia-se uma coreografia épica com os populares, né? Uma cena fantástica que com certeza está nos grandes momentos do cinema musical norte-americano ou do cinema pop americano, né? Tá bom, meu. Nós vamos levar o material. É claro. E como sempre, eu vou ter que aceitar um vale na roçada. Gosto muito dessa sequência, como do filme como um todo. E vale lembrar também uma coisa interessante. O filme é de 80, né? E ele se passa na cidade de Chicago, né? Algum tempo depois, em 86, um outro grande clássico do cinema moderno americano, Curtindo a Vida Doidado, Ferris Bueller's Day Off, dirigido pelo John Hughes, que também é um cineasta que eu adoro. Outro John, né? Porque o do Irmãos Cara de Pau é o John Landis. John Hughes fez Curtindo a Vida Doidado, a história do cabulador de aula Ferris Bueller, interpretado pelo Matthew Broderick. E o filme também se passa em Chicago. E a famosa sequência, né, talvez a grande sequência mais conhecida do filme, é a sequência em que o Ferris Bueller invade uma parada, né, um desfile na rua, sobe num carro, num trio elétrico e dubla a música Twist and Shout, na gravação dos Beatles. E quando ele faz isso, né, a população para dançar junto com ele e, num certo momento, aparece também um grupo de dançarinos negros que aparece numa espécie de parque fazendo uma coreografia. Não chego a ir tão longe, mas não seria estranho pensar que o John Hughes, para fazer essa parte da comunidade negra dançando Twist and Shout na rua, se inspirou na sequência de Os Irmãos Cara de Pau, do Shake Your Tail Feather, com Ray Charles, com o povo dançando na rua. E, aliás, ainda sobre Curtindo a Vida Doidado, mais uma digressãozinha que é interessante aqui pro nosso programa. A música que o Ferris Bueller dubla é Twist and Shout, na gravação dos Beatles, que os Beatles fizeram para o primeiro disco deles, Please Please Me, lançado no primeiro semestre de 1963. Porém, acho que, ao contrário do que muita gente pensa, Twist and Shout não é uma composição dos Beatles, de Lennon e McCartney, né? Nessa época, os Beatles ainda gravavam muitas músicas que eram covers, né, de grandes sucessos do Rhythm and Blues e da canção pop, folk, rock norte-americana. Twist and Shout foi uma delas, né, a música que encerra o disco Please Please Me, mas não é a composição dos Beatles. Na verdade, a gravação anterior à dos Beatles, que é de 63, foi do power trio negro The Isley Brothers, que gravou isso em 61.
Interessante, né? Então, quando a gente pensa que o Ferris Bueller, que é um branco, né, de classe alta americana, dubla Twist and Shout na gravação dos britânicos brancos, os Beatles, que na verdade estavam regravando os Island Brothers, um power trio negro americano, né, a gente pode pensar em polêmicas como apropriação, embranquecimento da cultura, etc. e tal. Mas claro que eu não vou entrar nessas polêmicas. De qualquer forma, fica a reflexão sobre esse intercâmbio da cultura branca com a cultura negra. Mas de qualquer forma, essa polêmica, né, da segregação brancos-negros, integração brancos-negros na cultura, na sociedade, continua sendo um tema do nosso programa, porque o próximo momento que a gente vai ver, na posição número 2, é a música Run and Tell That, do musical Hairspray, de 2007. Mas antes da gente abordar isso, vamos contar uma historinha. Em 1988, o cineasta gay americano John Waters, que é um dos cineastas mais maravilhosos, né, nascido em 1946, acabou de completar 75 anos, ele já tinha toda uma carreira, né, consagrado como o pai do cinema trash, né? Basta falar em clássicos do ramo como Pink Flamingos, Female Trouble, dos anos 70, e já nos anos 80 Polyester, por exemplo, né? A maioria dos filmes dele estrelados pela Divine, né, uma espécie de travesti ou drag queen, né, que fazia personagens que às vezes eram personagens drags e às vezes eram personagens de mulheres cis, né, que a Divine fazia com muito brilho e deboche. E o Hairspray é um filme que o John Waters fez em 88, foi o último filme dele com a Divine, porque logo depois disso ela morreu. Né? E então foi o último sucesso do John Waters estrelado por sua musa maior, né? E lá nesse filme ela interpreta a Edna Turnblad, né? Uma mulher obesa, dona de casa, que cria a filha, a gordinha Tracy. E essa personagem da filha vai ser a grande heroína, né? Que vai transgredir essa questão da segregação racial na cidade de Baltimore em 1962, porque o John Waters também é nascido em Baltimore, assim como Howard Ashman, que a gente comentou no início do programa, ambos gays nascidos numa cidade mega conservadora e reacionária, que é a cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. E tanto Ashman, mas principalmente o John Waters, sempre fizeram questão de provocar a sua cidade natal, né, Baltimore, com suas obras, né? Ousando e se atrevendo a desafiar o moralismo das pessoas de Baltimore. John Waters faz isso sempre, né? Os filmes dele sempre se passam nessa cidade. Então, em Hairspray, a história se passa em Baltimore quando existe um programa de televisão estrelado por adolescentes alienados e, na verdade, ali existe uma segregação. Dentro desse programa de TV existe o Dia do Negro, né? O Negro Day, que é quando as pessoas negras dançam no programa. Nos outros dias não podem ter negros, só brancos, né? E a Tracy é a gordinha branca que vai armar uma verdadeira revolução para provocar a integração, né? Para que negros e brancos possam, enfim, conviver juntos. Né? Um filme pra lá de subversivo e ousado, muito importante, o Hairspray, de 88, do John Waters, que não é um musical. Então, beleza, corta aí. Em 2002, 14 anos depois do filme do John Waters, surge o musical da Broadway, Hairspray. Aí sim, adaptando a história do filme do John Waters de 88, mas colocando, né, composições musicais para transformar aquilo no musical da Broadway com toda a pompa que o gênero exige. Enfim, o musical Hairspray da Broadway de 2002 teve músicas compostas por Mark Shaiman e Scott Whitman e uma trilha sonora fantástica, né, criando hits que acabaram ficando famosos mundo afora, independente do musical, né. Inclusive o musical da Broadway, Hairspray, foi montado em vários países, inclusive no Brasil, né, com direção do Miguel Falabella e com Edson Celulari no papel que no filme original era da Divine e no filme de 2007 do John Travolta. Em 2007, finalmente, o musical Hairspray, da Broadway, virou filme maravilhoso, um filme irresistível, dirigido pelo Adam Shankman, com vários números musicais antológicos.
tem uma ponta, logo no número de abertura, Good Morning Baltimore, o John Waters faz uma ponta como o exibicionista da cidade, né, que passa com um casacão e abre mostrando as partes íntimas que a gente não vê para as mulheres conservadoras da cidade. Mas enfim, um filme incrível, com um elenco fantástico também, muito bem escalado, Michelle Pfeiffer brilhando muito, né, como a grande vilã do filme, Christopher Walken como marido da Edna, personagem do John Travolta, entre outros destaques. Até o Zac Efron tá maravilhoso no filme, né, fazendo o jovem galã Link Larkin. Enfim, o filme é uma obra-prima, mas um dos maiores destaques é a música Run and Tell That, cantada pelo personagem Seaweed, que no filme é interpretado pelo Elijah Kelly, maravilhosamente, né? Então esse é o número que eu escolho aqui pro nosso Top 10, na segunda posição, um número contagiante, que toda vez que eu vejo dá vontade de sair correndo, dançando e cantando pela rua, e dentro de ônibus em movimento, como eles fazem no filme. Finalmente, na posição número 1 do nosso Top 10, na posição número 1, vamos com Donna Summer, Last Dance, do filme Até que Enfim é Sexta-feira, Thank God It's Friday, de 1978, filme dirigido pelo Robert Klein, um grande clássico pop trash da disco music, né? Eu já comentei desse filme no programa que eu fiz sobre a novela Dancing Days, né? Que eu comentava filmes da época que também tematizavam a febre das discotecas, como Os Embalos de Sábado à Noite, é claro. No Brasil, o filme Sábado Alucinante, além da novela Dancing Days. E nos Estados Unidos, um filme que tentou pegar carona na onda dos embalos Sábado à Noite foi esse filme, Até que Enfim é Sexta-feira, que é uma grande pérola trash, né? No filme, a Donna Summer interpreta a humilde Nicole, uma moça anônima que quer fazer sucesso como cantora, quer acontecer como cantora. E para ela o importante é ela conseguir cantar, fazer um show dentro da discoteca onde se passa a história, né? Que tá lotada, né? Numa sexta-feira à noite. Ela passa o filme inteiro tentando fazer com que o DJ da discoteca, né, o disc jockey, dê uma chance pra ela, né? Coisa que acontece quase ao final do filme, e onde ela então canta Last Dance, uma música maravilhosa que todo mundo conhece, que inclusive no Oscar de 79 ganhou o Oscar de melhor canção, né? Uma canção composta pelo Paul Jabara, uma outra figura interessantíssima, que morreu também precocemente, né? Morreu em 92, aos 44 anos, vítima da AIDS também. Mas, Até que Enfim é Sexta-feira, um grande clássico. Além da Donna Summer, os Commodores, com Lionel Richie e tudo, também aparecem bastante no filme. Mas o grande clímax é Donna Summer cantando Last Dance, quase ao final do filme, que é a cena que a gente escolhe aqui para a posição número 1 do nosso Top 10.
baby. Mas calma, minha gente, que ainda não acabou. Né? Eu não posso me conter só com esse top 10. Então eu escolhi 3 bônus pra gente falar agora no final. O primeiro deles é a música Fame, cantada pela maravilhosa Irene Cara para o filme Fama, de 1980, dirigido pelo grande cineasta Alan Parker. Fame, assim como Last Dance, que a gente acabou de falar, também ganhou o Oscar de melhor canção, só que dessa vez no ano de 81. Música composta por Michael Gore e Dean Pitchford, interpretada para todo sempre imortalizada na gravação da Irene Cara. Essa música depois teve uma versão no Brasil, né, com letra em português, gravada pela Sandra de Sá. My music. Lunatic stole my taste. Oh, that's me. A Irene Cara poderia estar aqui também nesse nosso top 10 com outra música desse filme Fama, do Fame, né? Que é Out Here on My Own, né? Uma música linda que todo mundo ama também. Mas eu preferi pegar Fame até por causa da cena, né? A cena do filme em que a música toca é absolutamente antológica, né? Com todos os alunos da Escola de Artes de Nova York, onde se passa a história, invadindo a rua e dançando no meio da rua, atrapalhando o tráfego, em cima dos carros e tudo, né? Enfim, já deu pra perceber que vocês viram que eu gosto de cenas ao ar livre, né? Como Run and Tell That, Shake Your Tail Feather e agora Fame. Hey! Yo! Ah! Move your fucking parade! What do you think this is? The avenue? Back it up! They are! I'll get your ass, buddy! Who do you think you are? I'll get these monkeys off the stage! You're next! You hear me? Hey, wait a minute, get away from me. What are you doing? Yeah, how do you like that? Pick it up, pick it up, you son of a bitch. You like that? Pick it up. You son of a bitch. What are you doing? You son of a bitch. O nosso segundo bônus vai para, de novo, o filme Os Irmãos Cara de Pau, The Blues Brothers, que é, como eu falei, uma grande obra-prima, né? Praticamente todos os números musicais do filme poderiam estar aqui. Mas eu já falei do Think, com Aretha Franklin, Shake Your Tail Feather, com Ray Charles, e agora eu escolho Minnie the Mooker, com Cab Calloway. O Cab Calloway também é um grande nome, né, da música negra americana que está no filme, um dos maiores nomes do jazz norte-americano, e um de seus hits nos primórdios foi justamente essa música Minnie the Mooker, que ele sempre cantou de forma muito performática e carismática. Então, no filme Os Irmãos Cara de Pau, eles fazem uma brincadeira no filme, né, que ele interpreta uma espécie de gangster que trabalhava no orfanato onde os Blues Brothers foram criados. Então ele ajuda os rapazes a montar o grande show que eles estão montando. Mas como na hora do show, com a plateia lotada, os Blues Brothers não estão aparecendo, ele vira pra banda e fala: "Vocês conhecem Minnie the Mooker?" Corta pra ele completamente glamourizado, entrando em cena, cantando essa música. Você conhece minha? Sim, por quê? Bem, pra gente. Hey, folks, here is the
para os bons de ouvido, vão reconhecer logo essa faixa por causa de uma propaganda da publicidade brasileira. Pois é, no ano de 1987, 7 anos depois do filme de 80, a CIA, a marca famosa do Brasil, lançou uma propaganda na televisão justamente imitando essa cena dos Irmãos Cara de Pau. Inclusive com a mesma música, né? Quem estava em cena não era o Cab Calloway, e sim o famoso bailarino e performer negro Sebastian, que ficou famosíssimo no Brasil por causa dessa propaganda, né? Inclusive ele ficou anos fazendo a propaganda da CIA, né? Teve várias campanhas, acho que quase 10 anos fazendo propagandas da CIA com esse personagem desse MC. Mas na primeira vez que ele fez, quando a primeira campanha da CIA nesse estilo, foi com a música Minnie the Mooker, que eles adaptaram o refrão e virou o famoso Abuse, Use, C&A, né, que no original são os cacoetes do Cab Calloway, né. Hari, 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 ho. E aqui virou na propaganda Abuse, Use, C&A, né? Enfim, coisas da sempre criativa publicidade brasileira. E para fechar o nosso bônus e o nosso programa, eu volto ao Hairspray, o filme que é tão épico nesse sentido todo, com a música que fecha o filme, né, que fecha o musical e também o filme, You Can't Stop the Beat. Essa música tem todo um significado, inclusive pela letra e dentro da história do filme, né, que é o grande clímax do filme, quando todos os personagens se encontram no programa de televisão do Corny Collins, que está sendo transmitido ao vivo, e é quando caem as últimas barreiras da segregação racial que os conservadores, liderados pela vilã interpretada por Michelle Pfeiffer, estavam tentando segurar, né? E aí a Tracy invade o programa e acaba com tudo, e acontece a grande comunhão entre brancos e negros no programa. Vários personagens da história cantam partes dessa música, mas quem fecha a música é a Queen Latifah, grande cantora também americana, grande figura, grande estrela, e que na história interpreta a Motormouth Maybelle, né? Uma matriarca negra que aparecia no programa no Dia do Negro, e que então nesse dia faz a primeira aparição no programa, o que o Corny Collins fala, esse é o futuro, né? Então é muito emocionante esse final. Grande clímax do musical e que tematiza toda a história, sintetiza a história que o filme estava contando e que tem muito a ver com coisas que a gente está discutindo aqui nesse programa, né? Quer dizer, o filme, o Hairspray, a história original do John Waters, do filme original, o musical da Broadway, depois o musical de Hollywood, todos eles, na verdade, estão falando desse tema que é quando está falando reivindicando a integração de brancos e negros, né? Ele está falando, na verdade, do quê? Do direito de você ser quem você é, do direito de você ser diferente, né? De uma maioria hegemônica, no caso a maioria branca, né? Quer dizer, esse é o tema do filme, né? E ao mesmo tempo ele está discutindo outras diferenças também, né? A Tracy e a Edna, a mãe e filha, que são consideradas acima do peso, né? A Edna é obesa, né? Literalmente. E a Tracy é uma gordinha, e por isso ela também sofre discriminação. Mas ela, né, vai até o fim com isso, né? Em nenhum momento a personagem da Tracy cogita ficar magra. Ela quer ser quem ela é daquele jeito mesmo, né?
E é assim que ela conquista o Link, por exemplo, né? Então é interessante da personagem da Tracy, que mais moderna do que a própria mãe, porque a mãe tem complexo, né? Se acha feia por ser obesa, não quer sair na rua. Depois ela acaba saindo e também se libertando na cena final e tal. Mas antes ela tinha resistência. A Tracy não. O tempo todo ela é feliz sendo gordinha, né? Essa história, esse tema também tem muito a ver com várias discussões que a gente viu aí recentemente nas redes sociais em relação à cantora Marília Mendonça, por exemplo. Mas eu nem vou entrar nessa história. E além da questão negra e da questão gorda, também tem a questão gay, né? Que no filme não está muito bem definida, é meio, né, não é tão presente, mas o simples fato do John Waters ser um cineasta gay também está dizendo pra gente ali que tudo que ele está falando no Direito de Liberdade também inclui a questão de gênero, a questão das sexualidades. É por isso que eu acho que Hairspray, a história original de Hairspray e seus derivados, né? Ela, na verdade, é uma história muito importante, né? Um roteiro brilhante do John Waters e uma história que sempre vai ter muito a dizer enquanto a humanidade ainda viver segregada e separada em guerra interna, né, com as várias manifestações de seres humanos que existem. Então a Tracy é uma personagem revolucionária nessa história toda que a gente está falando aqui do Dia da Consciência Negra. É uma personagem branca, mas é uma personagem gordinha que derruba as barreiras, né? Então eu encerro o programa com essa cena, apesar de a última cena do filme ser o beijo do casal branco, né, do Zac Efron com a Nick Blonsky, que faz brilhantemente a Tracy. Então essa é a última cena do filme porque eles são o casal central do filme, né? Então, eu poderia terminar aqui o programa com uma cena de protagonistas negros, mas de qualquer forma eu acho que You Can't Stop the Beat, para terminar esse programa, tem tudo a ver com o que eu falei e fecha com maestria esse top 10 dos grandes momentos da música negra no cinema musical clássico. Então é isso, ficamos assim e voltamos em breve com mais Naftaluf para vocês. E viva o Dia da Consciência Negra! A luta continua.